Gente, bom dia. Vocês estão felizes? Estão bem? Nossa, a igreja está cheia hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom. Eu queria que nós fôssemos para a palavra de Deus nessa manhã. Nós estamos numa série conhecida como a série chama Salmos do Messias. Salmos do Messias, e aí é muito importante a gente saber disso. O livro de Salmos, a gente já falou no ano passado um pouco sobre isso, mas é bom rememorar. E se você talvez não assistiu as mensagens do ano passado, você pode acessar o nosso canal no YouTube e ver lá a nossa série Exaltando Deus em Salmos. Bom, a gente sabe que o livro de Salmos tem 150 capítulos, então dá para fazer bastante série por muitos anos, né? Então fique tranquilo, se você perdeu do ano passado, ano que vem vai ter de novo, tá? Fica também no outro, se Deus permitir também, vai ter, enfim, provavelmente pelos próximos 10 anos a gente pode visitar o livro dos Salmos aí. E é muito legal a gente saber que o livro dos Salmos ele é dividido em 5 livros, assim como a Torá, que é dividida em 5 livros também, né? Quem sabe o que é a Torá aqui? Vamos saber o que é a Torá? É os 5 primeiros livros da Bíblia, os chamados pensei que era pentacampeão, não. É Pentateuco. Então, da mesma maneira que nós temos os 5 livros da Torá, nós temos o Saltério, que é dividido em 5 livros. Só que dentro desses 5 livros existem pelo menos 17 categorias ou 17 assuntos ou subdivisões desses livros. E uma delas é os salmos messiânicos que nós estamos falando. Dentro dos salmos messiânicos nós temos cerca de 15 capítulos que são categorizados como Salmos do Messias. Então, para ser Salmos do Messias, a gente só tem talvez 3, 4 anos ali de série, tá? Então é menos, porque são 15 salmos. Mas, a gente queria focar nesses salmos nesse mês, justamente para nós lembrarmos a esperança que nós temos da pessoa de Jesus e relembrar que as Escrituras, elas não falam de histórias soltas, mas falam da história da vinda de Jesus. Tanto na sua primeira vinda como na sua segunda vinda. Tanto nos seus aspectos, como nós ouvimos na semana passada, de Jesus ser o pastor do povo de Deus, ser o bom pastor, porque nós lemos no Salmo 23 que ele fala que o Senhor é o meu pastor, mas também em outros aspectos, como o Senhor como rei, o Senhor como criador de todas as coisas. E os salmos messiânicos, eles focam nessa realidade, na pessoa e na obra do Messias, tanto na primeira vinda como na segunda vinda. E hoje eu queria ler com vocês o Salmo de capítulo 40. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Salmo 40. Salmo 40, ele é conhecido como Salmo dos Encalhados, né? Esperei com paciência no Senhor. Mas na verdade, quem está encalhado não esperou, está esperando, né? Então tem esse ponto, porque na verdade o Salmo dos Encalhados seria Salmo 38, versículo 16, fala: rogo-te que me ouças para que eles não riam de mim, né? Mas tudo bem, fica tranquilo, né? Vamos ler o Salmo 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele tirou-me do poço da destruição, de um lamaçal. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Senhor, Deus meu, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Tu não quiseste sacrifício nem oferta, abriste-me os ouvidos. Não exigistes holocausto e nem oferta de expiação pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Eu tenho proclamado boas novas de justiça na grande assembleia. Eu não fechei meus lábios.
não ocultei tua justiça dentro do coração. Proclamei a tua fidelidade e tua salvação, e eu não escondi da grande assembleia o teu amor e a tua verdade. Senhor, não retires de mim tua compaixão, teu amor e tua fidelidade, guardem-me sempre, pois males sem conta têm me cercado. Os meus pecados me têm alcançado, de modo que não consigo ver. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Por isso, o meu coração está desanimado. Senhor, agrada-te de mim, agrada-te em me livrar. Senhor, apressa-te a me ajudar. Seja logo humilhados e envergonhados os que procuram destruir a minha vida. Voltem frustrados e sejam envergonhados os que têm prazer em minha desgraça. Sejam devastados por causa da sua afronta os que zombam de mim, dizendo: bem feito, bem feito. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação: o Senhor seja engrandecido. Na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e meu libertador. Ó meu Deus, não te demores. Salmo 40, ele é uma extensão, ou ele é um desfecho daquilo que nós começamos a ler a partir do Salmo 38, que vai para o Salmo 39. Nós não sabemos se o Salmo 38, 39 e 40 foram compostos juntos, ou se o Salmo 38 foi um momento, e depois o Salmo 39 e 40, ou se o Salmo 38 e 39 depois do 40. Mas nós sabemos que, possivelmente, a organização desses capítulos está tratando do mesmo assunto, de uma pessoa que está em profundo contentamento, em profunda tristeza. Uma pessoa que está desabafando, trazendo para fora palavras em forma de oração, procurando o perdão de Deus porque ela está arrependida. Esses 3 salmos são designados como salmos de Davi e são orações ou uma oração que Davi traz ao Senhor por arrependimento. E quando nós vamos para o Salmo 38, no versículo 4, no versículo 5, nós vemos que Davi reconhece que a ira de Deus está vindo sobre ele devido ao seu problema chamado pecado. Davi tinha caído em pecado. E aí Davi vai dizer assim no versículo 4 e no versículo 5, que os meus pecados já me cobriram a cabeça como carga pesada que eu não posso suportar. As minhas feridas cheiram mal e apodrecem por causa da minha insensatez. Ou seja, Davi fala de uma doença, de um problema que ele tinha no seu corpo, no seu coração, mas ela estava tão externalizada para si, no seu semblante, nos seus aspectos físicos, em decorrência do pecado. Davi fala de uma enfermidade que acontece com ele por conta do pecado. Davi também começa a falar de uma espera pela misericórdia de Deus, para que essa ferida, essa enfermidade causada pelo pecado, o peso da mão de Deus sobre Davi, fosse retirado dele. E ele fala isso no versículo 15, tendo um sentimento de certeza, dizendo assim: mas Senhor, espero por ti. Tu, Senhor, meu Deus, responderás. Davi tinha a certeza de que ele era pecador. Davi sabia da quantidade de pecados que ele carregava. Ele fala do peso do pecado e isso estava afetando a sua saúde, mas ele sabe em quem pode remover todo o pecado da vida de Davi. Davi tinha essa esperança, tinha essa espera pela obra de Deus, pela ação de Deus em fazer com que esse peso fosse removido dele. Mas ele não tinha um pedido somente: Senhor, retira o peso do pecado. Ele tinha a certeza de que somente Deus poderia resolver o problema do seu pecado. Davi começa a falar com um apelo pelo olhar misericordioso de Deus, para que esses flagelos, para que o peso da mão do Senhor saísse sobre ele, para que ele pudesse voltar a viver novamente. No Salmo 39, ele continua
lamentando e colocando para fora toda a sua dor, mas agora ele fala: eu me coloco em silêncio, aguardando a ação de Deus em seu favor. E nós vemos isso no versículo 7, quando ele diz assim: agora, Senhor, o que eu espero? Ou por quem eu espero? Quem pode resolver o meu problema? A minha esperança está em Ti, Senhor. A esperança de Davi era justamente a espera pelo livramento da culpa e da ira de Deus. Ele sabe, Davi sabe que somente Deus pode fazer com que o seu pecado seja perdoado. Por mais que ele tente, por mais que ele poderia talvez fazer alguma coisa, nada, absolutamente nada poderia ser eficaz no que diz respeito à doença que ele carregava em decorrência do seu pecado. Por isso, a esperança dele não estava na medicina, a esperança dele não estava nos possíveis remédios, não estava nas possíveis riquezas que ele poderia ter para pagar e aliviar as dores que ele sentia. Estava no Senhor. Ele suplica no versículo 12, irmãos, dizendo: Senhor, ouve a minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor. Não te cales diante das minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estrangeiro, um peregrino, como todos os meus pais. Então Davi aqui ele está falando: Deus, você precisa me ouvir. Você é o único que pode fazer com que essas coisas que estão acontecendo comigo, dentro e fora, sejam solucionadas. E é para você que eu corro, Deus. É para você que eu deposito toda a minha confiança. E é por você que eu espero que se levante do seu trono e faça justiça em meu favor. Davi, ele não se cala diante das suas lágrimas quando ele vai ao encontro de Deus. Ele, pelo contrário, ele expõe cada vez mais as suas dores. Ele fala, o Salmo 38, ele fala de tantos aspectos físicos e até mesmo dores que o pecado causava em Davi. E que muitas pessoas, aqui inclusive eu, sofremos por conta do peso do pecado. Mas a quem nós recorremos? O Senhor. E aí nós vamos para o capítulo 40. Porque aqui nós lemos que Davi tinha uma ação de espera no presente. Davi está falando: eu estou esperando Deus fazer alguma coisa. Mas no capítulo 40, o jogo vira. Porque ele começa dizendo no Salmo 40: eu esperei com paciência no Senhor. A espera tinha acabado. E aí a gente vê a confiança e aquela expectativa sendo suprida, a confiança sendo renovada e testemunhada, falando a respeito dos atos de Deus, e não só falando assim, Deus livrou, mas louvando a Deus pela sua obra salvífica. Nesse caso, Davi está falando justamente, prenunciando a obra messiânica de Jesus em nos livrar do peso do pecado, da culpa e da ira de Deus. A confiança de que Deus livra o seu servo. E esse servo é dependente totalmente da misericórdia de Deus, do amor, da fidelidade, para que o pecado seja vencido. E o salmista ele fala justamente sobre isso no Salmo 40. A justiça em favor desse servo contra os inimigos também é dita no final do Salmo, onde ele reconhece o papel messiânico de livrar o povo de Deus, o servo de Deus, dos inimigos de Deus. Ele descreve no final do versículo 17, no capítulo 40, que Deus é o seu libertador. E ele espera, mais uma vez, ele chega num lugar de, a minha espera foi bem atendida, mas agora eu espero novamente que o meu libertador haja contra os meus inimigos. E aí nós entramos naquilo que eu queria abordar com vocês, a espera quase interminável que nós temos pelo Messias. Nós vamos ler esses salmos e nós vemos que esse salmo tem aspectos da realidade do reino de Deus. A ideia do já, mas ainda não, que nós já ouvimos falar aqui, e aqueles alunos da Escola do Cordeiro sabem muito bem do que eu estou falando. A ideia de que nós já somos salvos, mas nós estamos aguardando a salvação. A ideia de que nós já estamos no reino, mas aguardamos o reino vindouro de Cristo.
Esse salmo ele fala justamente sobre isso, de que Deus faz, Deus fez, mas Deus fará algo ainda muito maior. Nós esperamos no passado, e essa espera é contemplada quando Cristo morre na cruz pelos nossos pecados. Mas nós também somos chamados a esperar novamente pela ressurreição dos nossos corpos, pela glorificação de Cristo em nós. E é sobre isso que nós começamos falando nessa manhã. A espera acaba, como nós vimos no versículo 1 e no versículo 2. No versículo 1 ele fala, esperei com paciência no Senhor. A espera do salmista não era algo incerto. A espera do salmista é, Deus vai resolver, por isso eu aguardo. A espera do salmista está emplacada ou incutido pelo caráter de Deus, de que Deus é bom e Ele vai fazer bondade para com os seus servos. Deus é justo e vai fazer justiça para com os seus servos e também fará justiça contra os inimigos de Deus. Davi sabia quem era Deus. E é por isso que nós, quando lemos o Salmo 103, versículo 8 a 10, vai dizer assim, o Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Ele não acusa para sempre e nem fica ressentido eternamente. Ele não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ou seja, Davi sabia que uma hora Deus iria resolver a sua situação, porque Deus é compassivo e misericordioso, Ele é tardio em irar-se, e Ele é cheio de amor leal. Em outras versões falam que Ele é cheio de amor verdadeiro. Davi sabia que o remédio para ele era o perdão de Deus. Só que, nesse caso de espera, irmãos, nós temos uma palavra muito interessante, ela é repetida nesse caso. Porque quando nós lemos, esperei com paciência, parece que é alguém que está na fila de espera da Caixa Econômica, aquela fila quilométrica que você fica lá, leva um jornal, leva uma palavra cruzada, leva a sua dorama para você assistir, terminar a sua dorama, né? E aí você é atendido e a pessoa fala, não é aqui, né? E normalmente acontece isso, né? Mas nesse caso, Davi está falando, eu esperei e eu esperei. Porque essa é a palavra que está no hebraico. Kavá, kavá e Yehová. Eu esperei e esperei Deus. Davi, ele está falando que ele só esperou. E quão difícil é esperar, gente? Quando nós falamos sobre espera, e no hebraico a palavra kavá, tem um sentido intencional de espera. A espera não é me assentar e ver o que vai acontecer. É uma intencionalidade, uma ação que nós temos na expectativa de que Deus nos responda. É colocar-se pronto para ser atendido por Deus. É saber, Deus vai me responder. Por isso eu estou entrando em estado de espera. Eu não hiberno, eu estou ativo na espera. É entrar na fila de espera para que o céu nos responda. Kavá tem também o significado de ajuntar para ser coletado. Ou seja, quando nós estamos em espera diante de Deus, nós não estamos mórbidos, nós estamos em atividade. E essa atividade ela é acompanhada de oração. Porque Davi está falando que enquanto ele espera, ele clamava e o Senhor ouviu o seu clamor. E quando nós falamos no sentido de ajuntar a palavra kavá, aí nós entendemos o que João vê quando a gente fala sobre oração. João, em Apocalipse, fala que as taças do tabernáculo de Deus, elas eram cheias de incenso que era... O que era o incenso? A oração dos santos. Ou seja, nós estamos no lugar de oração, e o lugar de oração é um lugar de espera. O lugar de oração é um lugar de atividade, não somente oratória, mas um lugar de posicionamento do nosso coração, esperando que Deus responda. Mas não no sentido somente de, será que Deus ouve? Nós temos a certeza de que Deus nos ouve.
e nós temos a certeza de que um dia Deus responderá. O texto sugere que Davi, ele foi persistente, ou seja, ele esperou e esperou, e a sua persistência é acompanhada de oração. Talvez muitos de nós achamos que esperar em Deus é ativar o modo stand-by e ver o que Deus vai fazer. Na verdade, o esperar em Deus, ele é entrar num lugar de oração, tendo a certeza de que Deus um dia agirá em favor daquilo que nós apresentamos a Ele em oração. No versículo 2, Davi continua dizendo que ele é livrado de um poço de destruição, ou um poço de perdição. Aqui a gente fica incerto do que significa esse poço de perdição. Ou se era um túmulo, ou se era um buraco que foi jogado, que Davi foi jogado. Mas provavelmente ele está citando um poço de tumulto, um poço de turbulência, onde normalmente você jogava homens cativos para ouvir o barulho das carruagens, as zombarias, tudo aquilo que circulava numa guerra. Era uma armadilha que Davi está citando. Um comentarista chamado Adam Clarke, ele vai falar sobre esse poço de tumulto, que é normalmente traduzido do hebraico como poço de tumulto, e não poço de destruição somente. O poço, ele é chamado de poço ruidoso, ou seja, porque dentro desse buraco existia constante barulho para confundir a mente da pessoa que caía lá dentro. O poço ruidoso, onde nada era ouvido, exceto o uivo das feras, ou sons de cavos do vento, reverberando nas laterais rochosas, e na entrada do buraco, fazendo com que quem estivesse lá fosse tomado de todo medo. Sabe o que Davi está falando? Deus tirou a gente de todo tumulto, de todo caos. Ele foi salvo de todo tumulto, de tudo aquilo que uivava, tudo aquilo que poderia reverberar e fazer dele estar em pânico. Deus salvou ele desse lugar. Poços fundos, eles eram cavados justamente para servir de sepultura, ou até mesmo como armadilhas para animais morrerem lá dentro. Davi está falando que ele foi salvo do lugar de morte. Davi está dizendo que Deus tirou ele e tirou a gente também desse lugar de tormenta que nós caímos em decorrência do pecado. Das armadilhas que nos levaram à morte. Desse lugar que normalmente estamos por conta da reverberação do medo, por conta do pânico, por conta das guerras que nós enfrentamos. Deus tirou Davi de lá, assim como tirou a gente de um lugar assim. Ele continua dizendo no versículo 2 que ele foi tirado de um lamaçal. E aqui Davi está falando de um lugar de lodo, de um lugar sujo, de um atoleiro. E quem aqui não é especialista em atoleiro, né? Ainda mais aqueles que vão para o retiro de Páscoa, não é verdade? De um lugar de impossibilidade de sair sozinho, porque quando nós estamos no atoleiro, nós precisamos de socorro, irmãos. E Davi está dizendo, ele me tirou de um lugar que eu não poderia sair sozinho. Esse atoleiro demonstrava ainda mais perigo e turbulência, mais tribulação. Deus tirou Davi desse lugar, assim como tirou nós. E aí ele finaliza no versículo 2 dizendo assim, que ele colocou os meus pés sobre a rocha. Ele me tirou do buraco da morte, ele me tirou daquilo que eu não poderia sair e me colocou no lugar sólido, num lugar seguro. A rocha aqui que Davi utiliza é justamente um grande contraste contra tudo aquilo que nós vimos antes do atoleiro e do poço fundo. Mostrando que agora ele não está mais com o pé na cova e nem no lamaçal, mas ele está com o pé firmado em algo que é seguro, estável e inabalável. No sentido aplicado de quem é a rocha, nós sabemos que essa rocha é o Senhor. E somente o Senhor. Porque somente o Senhor pode nos socorrer quando nós estamos nos lugares sombrios e sujos. Somente o Senhor pode fazer com que nós venhamos para um lugar habitável e seguro, que é Ele mesmo. E nós sabemos que Cristo é a rocha, o lugar mais seguro para nós estarmos.
Esse salmo é messiânico porque ele começa falando sobre isso, irmãos. Ele fala que Cristo é a rocha inabalável em que nós subimos por causa do favor de Cristo. Nós subimos porque Deus nos resgata dos lugares mais sombrios e nos coloca nele mesmo. E Ele faz com que os nossos pés sejam firmados. Agora, a nossa caminhada não é mais cheia de tropeços, mas em Cristo não existe tropeço porque Ele não muda. E aí ele começa dizendo no versículo 3, que por conta disso, existe uma nova canção sobre a sua boca. E essa nova canção é uma nova canção para Deus. O salmista vai dizer que Deus colocou na sua boca um novo cântico. O salmista que antes era atormentado por todo tipo de ruído, todo tipo de barulho, todo tipo de sonoridade maléfica, o som da morte, o som do pecado, agora ele é consolado por uma canção que fala da salvação de Deus para ele. O cântico novo, quando nós vemos a palavra aparecendo, cântico novo, nas escrituras, conhecido também como Tehilá, ela aparece nos Salmos, ela aparece em Isaías, é uma expressão que se refere à obra redentora de Deus em nosso favor. É o livramento e o bem-estar, tanto pessoal como coletivo para Israel no sentido nacional. O novo cântico também é o sinal de um reavivamento dos cânticos após o cativeiro, porque Isaías 42, do versículo 9 ao 12, fala do retorno do povo de Deus do cativeiro da Babilônia, e um dos sinais do retorno desse cativeiro é um cântico novo nos lábios daqueles que estavam aprisionados e calados. Agora, porque eles estão voltando para a sua pátria, eles podem cantar as coisas mais belas sobre o seu Deus que tirou eles desse cativeiro. O novo cântico, irmãos, ele é carregado de anúncios das grandezas de Deus. Ele é carregado das obras e do caráter de Deus. Mas além de falar das coisas de Deus, ele expressa a nossa felicidade. Porque nós sabemos sobre quem e para quem nós estamos cantando. Nós estamos cantando sobre Deus e para Deus, sobre quem Ele é, sobre os seus feitos. E é por isso que nós vemos no versículo 4, ele falar que bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor, porque ele começa cantando, bem-aventurados que confiam no Senhor, porque eles são atendidos, porque eles são ouvidos por esse Deus, porque eles vão ver a mão de Deus agir em favor deles, mas não só isso, eles vão testemunhar sobre a mão de Deus em favor do seu povo. Os arrogantes, que ele fala no versículo 4, são os inimigos de Deus. E nós sabemos que Deus ele é contra, ele abate o arrogante, o soberbo, o orgulhoso. São aqueles que não são parte do povo de Deus, porque quem realmente é parte do povo de Deus não pode ser arrogante ou orgulhoso. Porque quem é filho de Deus reconhece humildemente a sua condição de que não deveria ser filho de Deus. Logo, não existe espaço para o povo de Deus ser altivo, porque a altivez ela é abatida por Deus. A altivez ela é confrontada pelo Deus Todo-Poderoso, porque Ele odeia os arrogantes. Os arrogantes nesse texto são pessoas que não fazem parte da aliança de Deus. No versículo 4 ele também fala sobre aqueles que seguem a mentira, dizendo assim que bem-aventurado o homem que não coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, ou seja, não tem comunhão com quem não é parte do povo de Deus, mas não somente isso, nem segue aqueles que falam mentira, ou nem seguem a mentira. E o que seria a mentira aqui? A mentira é uma referência aos idólatras, aos falsos deuses, comparado ao Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor, porque eles não têm a sua confiança em qualquer coisa, mas no Deus Todo-Poderoso, que atende toda espera. O novo cântico também é uma fração minúscula, comparada das obras de Deus. Porque no versículo 5 nós vemos que o salmista, no final do versículo 5 vai dizer, quisera eu anunciá-las, e até mesmo manifestar as suas obras, mas são mais do que se podem contar. Ou seja, toda expressão de adoração,
toda expressão de louvor ao Senhor, tudo aquilo que nós podemos dizer sobre Deus, é uma coisa minúscula comparada ao caráter grandioso de quem Deus é. Nós podemos contar a obra redentora de Deus, nós podemos contar a história de Deus, mas essa história não é um limite para o ser de Deus. Nós sabemos o que nós sabemos, porque Deus quis revelar a nós o que nós saberíamos. Mas o que nós sabemos é minúsculo comparado ao grandioso Deus que nós servimos, irmãos. E é por isso que Davi está falando, se eu pudesse falar de todas as suas obras, eu não conseguiria. Mas já que eu não posso falar de todas, eu vou continuar falando. Deus é o meu Senhor. É nele em que eu depositei a minha esperança, e é nele que eu depositei a minha confiança, e Ele fez tudo isso. Ele me salvou do poço, Ele me tirou do lamaçal, Ele me colocou sobre Ele mesmo. O salmista, ele está falando justamente sobre a grandeza, as coisas maravilhosas que o nosso Deus faz, mas não somente em forma de oratória, mas em forma de poesia, porque nós sabíamos que nós nem poderíamos cantar a Deus. Nós estávamos em cativeiro, mas Ele nos tirou desse cativeiro, e porque nós somos livres por causa dEle, nós temos canções de alegria pela salvação do nosso Deus. E aí ele continua no versículo 6 até o versículo 10, falando sobre a obra perfeita do Messias, a obra que nos aperfeiçoa. No versículo 6 ele vai dizer assim que Deus não quis sacrifício e nem oferta. Mas não somente isso, Ele também não exigiu holocaustos e nem oferta de expiação. Davi demonstra algo muito profundo a respeito do sacrifício que ele cita aqui. Ele fala justamente do conhecimento que ele tinha da lei, da Torá, que prescreve a necessidade de ofertas, de sacrifícios, de holocaustos e de oferta de expiação para que haja perdão. Mas ele está falando aqui que Deus não queria isso. Todos esses tipos de sacrifícios são citados na lei do Senhor, mas Davi está falando, você não quis isso, você não precisava disso. Esse mesmo texto que nós estamos vendo agora, no versículo 6 até o versículo 9, até o versículo 10, ele é reproduzido em Hebreus capítulo 10, no versículo 5, falando justamente do sacrifício de Cristo de uma vez por todas, aperfeiçoando todo aquele que crê, ou nos aperfeiçoando do pecado, fazendo com que a sua oferta fosse superior a qualquer sistema antigo da antiga aliança. Mesmo que a lei fosse algo altamente estimado para os tempos de Davi, Davi sabia que aquilo era temporário, e aquilo era uma sombra para a realidade vindoura do sacrifício único e exclusivo de Cristo, capaz de suprir toda a demanda que nós temos de pecado. Quando nós lemos isso em Hebreus, no capítulo 10, ele está falando justamente sobre a perfeita obediência de Cristo ao sistema inferior, que era a lei da antiga aliança. Cristo, uma vez encarnado, veio cumprir a vontade de Deus, irmãos. Cristo encarnado, morrendo na cruz, no madeiro, Ele fez com que a vontade de Deus fosse atendida. Ela fosse satisfeita, não por animais, não por ritos, mas pela vida e morte de Cristo no Calvário da cruz. Davi sabia que todo o seu esforço e sacrifício, que ele fizesse naquele momento, naquela dispensação, vamos dizer assim, era momentâneo e inferior à obra que o Messias iria fazer. A esperança então de Davi, ela não estava na sua circunstância local, mas ele estava esperando pela obediência perfeita e satisfatória de Jesus, que cumpriu toda a lei e pagou o preço pelos nossos pecados. Davi já era um cristão, porque ele esperava pela obra redentora do Messias, antes mesmo de qualquer lampejo do Messias. Davi,
ele cumpre a vontade de Deus parcialmente quando ele diz isso, porque ele também está falando dele. Que ele ama os estatutos de Deus, ele se esforça em fazer com que a lei do Senhor seja cumprida, mas ele reconhece que isso é limitado, e que aquilo não é suficiente para Deus, e nem mesmo para expiar o seu pecado de uma vez por todas, mas a sua esperança estava naquele que não tinha pecado, que cumpriria toda a lei, e que iria vencer as limitações que Davi tinha e estava preso. E é basicamente isso que nós somos chamados, irmãos, a crer na obra de Cristo que nos aperfeiçoa, que nos faz perfeito, e que a nossa perfeição não está naquilo que nós fazemos, mas na fé, a fé que está na obra de Cristo que foi perfeita. Davi está falando, eu creio na obra perfeita, daquele que um dia virá e fará aquilo que eu não consigo fazer, que é agradar e fazer com que Deus seja satisfeito, cumprindo toda a lei de uma vez por todas. No versículo 7, Davi reconhece a sua vida no livro celeste, e aqui ele está falando, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Mas esse livro, que conta com Davi, também conta com alguém que é superior a Davi, que é Jesus, o filho de Davi. A história de Davi cruza com a de Jesus, com a de Cristo, ou melhor, a história de Cristo puxa Davi para dentro da história dele. E é assim que acontece com a gente. A nossa história é puxada para dentro da história de Deus quando nós somos salvos, irmãos. No versículo 8, Davi expressa justamente o prazer que ele tinha de fazer a vontade de Deus, mas esse prazer nós sabemos que era limitado, porque Davi está falando mesmo do prazer que o Messias tem em agradar o Pai, em cumprir toda a vontade e a lei do Senhor. O autor de Hebreus, ele enfatiza que é nessa vontade que nós somos aperfeiçoados. Sabe, gente, o que isso nos mostra é que todo desejo que nós temos em agradar a Deus não vem de nós. Mas o desejo que nos move é um desejo maior de alguém superior, que é o próprio Cristo. Porque Cristo desejou ser santo, nós podemos desejar ser santos. Porque esse desejo não vem de nós, vem do próprio Cristo que está nos aperfeiçoando para sermos filhos de Deus. No versículo 9, o salmista vai dizer, tenho proclamado boas novas de justiça na grande assembleia. E o que isso significa? Que o salmista está falando que o Messias é um grande rabino que ensina e proclama a justiça de Deus. O salmista mostra que ele é participante da assembleia, mas não somente como um membro, mas o mestre da congregação. E da mesma forma como Davi fala, isso é uma realidade para nós. Cristo é o Filho de Deus, mas faz de nós filhos de Deus, e Ele é o Filho primogênito. Cristo, Ele é dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o grande mestre da igreja, o grande pastor da igreja, e nós fazemos parte, e somos nutridos e orientados pela pessoa de Cristo, que é o dono da igreja, para que nós venhamos viver em justiça, porque Cristo está anunciando a sua justiça em favor de nós, por meio do seu sacrifício e da sua obra na cruz. Jesus, Ele é o próprio testemunho que a igreja testemunha, mas Ele também é a testemunha em favor da igreja, dizendo, eu sou o que sou, sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus, Ele é aquele que é a mensagem, mas também é o mensageiro da boa notícia, de que há salvação em todo aquele que está em mim. No versículo 10, Cristo também é o grande mestre que nos ensina que jamais devemos ocultar a fidelidade e a obra perfeita dele mesmo. E o que isso significa? No versículo 10 ele fala que ele não ocultou a sua justiça dentro do coração. Há um sentimento, um desejo de proclamar as verdades e a justiça de Deus,
no nosso coração que não vem de nós, que não vem no desejo de aumentar e expandir a igreja, vem do próprio coração de Cristo, o desejo de que Ele seja famoso, irmãos. A grande comissão, ela não provém de ativismo, nós precisamos aumentar a igreja. A grande comissão não vem, nós precisamos fazer com que o Brasil seja evangélico. A grande comissão vem do coração de Deus, fazendo com que homens conheçam a sua justiça. Se Cristo não oculta a sua face maravilhosa, meus irmãos, se Cristo não oculta a sua obra maravilhosa, porque nós não nos engajamos em anunciá-lo. Se Cristo não está oculto e não oculta as suas verdades e a sua justiça, porque nós somos omissos. Porque nós somos omissos quanto a isso. Se nós somos omissos e isso não nos incomoda, porque possivelmente nós não estamos inseridos dentro do contexto de quem Cristo é. Logo, nós não somos salvos. Porque se nós somos salvos, nosso desejo é que Cristo seja anunciado, porque Cristo deseja salvar todos os homens. Essa é a obra que o Messias faz. Ele acaba de uma vez por todas com todo tipo de sistema religioso, aperfeiçoando-nos de uma vez por todas, para sempre para Deus. Sabe, você pode pecar por mais 50 anos, a obra de Cristo foi perfeita na cruz do Calvário. Você pode parar de pecar hoje, você só parou de pecar hoje porque a obra de Cristo foi perfeita. Não existe nenhum tipo de virtude em nós que pudéssemos paralisar o poder do pecado. Somente Cristo satisfez de uma vez por todas a vontade e o desejo satisfatório de Deus de justiça. E é por causa disso que nós temos um motivo para crer que a obra de Cristo, ela é aplicável a nós. Nós somos agradáveis a Deus, porque Cristo agradou a Deus de uma vez por todas, irmãos. Nós precisamos confiar que nós estamos vivendo uma vida que agrada a Deus, porque nós temos fé que a obra de Cristo está aperfeiçoando a gente a sermos agradáveis a Deus. Porque nós mesmos, nós não temos essa capacidade. E é por isso que no versículo 12, sabendo que nós não temos essa capacidade, que o salmista começa um pedido de socorro, um pedido de ajuda. No versículo 11 ele vai dizer assim: Senhor, não retires de mim a sua compaixão, o seu amor, a sua fidelidade. Que tudo isso guarde-me sempre. E por que ele está falando isso? Ele fala isso porque ele sabe que ele não é fiel. Ele sabe que ele não ama Deus tanto quanto deveria. Ele sabe que Deus é imutável, mas ele pode mudar. E convenhamos, não é todo domingo que a gente quer vir à igreja. Não é todo domingo que nós queremos amar a Deus. Talvez você entrou aqui e nem queria levantar as suas mãos para cantar e você só levantou porque o pastor pediu. Acontece. Isso fala uma coisa para nós: nós precisamos do socorro de Deus. E quanto mais rápido a gente reconhecer isso, mais nós desfrutamos da bondade e misericórdia de Deus. Por quê? Porque no versículo 12 ele vai falar aqui: pois males sem conta tem me cercado. Depois de Davi falar de toda a obra perfeita que alcança todo aquele que tem fé, o salmista lembra que nós não temos outro caminho a trilhar, senão a de dependência e lamentação, pedindo ajuda a Deus. Nós não temos glória nenhuma, a glória é de Cristo na sua obra perfeita. O nosso papel é: Senhor, tem misericórdia de mim. Que o seu amor, a sua fidelidade me guarde, a sua misericórdia me guarde. Isso chama a gente a depender totalmente de Deus para sermos salvos, irmãos. Isso chama a gente para depender de Deus, a nós nos colocarmos num lugar de lamento. E lamento não é uma coisa assim, desculpa Deus. É um desespero tomando o nosso coração, sabendo que a nossa circunstância, o nosso momento é de degradação. Mas Cristo tem vida eterna para nós. E é por isso que quando nós clamamos por salvação, não é um pedido assim: poxa, se você puder, faça isso. Salvação é um favor de Deus imenso. Porque nós não merecemos,
nós não fazemos nada para sermos salvos. E quando nós nos deparamos com a salvação, nós precisamos estar desesperados, porque se Ele não nos salvar, ai de nós. E é por isso que o papo aqui de Davi é um papo de lamento, lamento pelo pecado que ele ainda tinha como tormento. Mesmo que a obra de Cristo seja perfeita, irmãos, e ela é perfeita, nós estamos sendo aperfeiçoados progressivamente. À medida que a fé, ela progride em nós, nós nos apossamos da salvação, e nós nos apossamos da santidade de Deus, que Ele nos dá em Cristo Jesus. Mas ainda, nós somos pecadores. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, você é um pecador, né? Ela é uma realidade para nós, não precisa fazer isso não, brincadeira, tá gente? Faz isso não, pelo amor de Deus. Dia do pastor, né cara? Sacanagem. Nós somos pecadores. Davi está falando, você precisa reconhecer que você é pecador, porque eu estou fazendo isso agora. O Derek talvez seja menos pecador, porque no versículo 12 ele fala assim que são mais numerosos do que a quantidade de fios no meu cabelo, na minha cabeça. Você imagina a comparação que Davi está fazendo, a quantidade de pecado que existe em nós. Ele está querendo dizer que é incontável o quanto nós somos pecadores, irmãos. É incontável o quanto nós somos falhos. É por isso que todo sistema de regra e de religiosidade, ele é um problema. Porque às vezes a gente fica colocando, não, eu não fiz isso. Você é pecador. Eu sou pecador. E o nosso pecado é uma lista imensa, muito maior do que os nossos acertos de que nós não pecamos. E é por causa disso que o nosso coração deveria estar triste. O salmista está nos chamando nessa manhã a lamentarmos diante de Deus. É reconhecer quem realmente nós somos. Davi mostra como nós somos maléficos. O quanto ele também é maléfico. E ele mostra como deve ser encarado o pecado, gente. O pecado não é algo que nós devemos falar, poxa, eu errei, amanhã eu vou tentar não errar. E vida que segue. O pecado precisa nos deixar maus. Quando você se depara que você está pecando, você não deveria falar, não, eu acho que eu fiz isso. Você deveria ficar mal, eu deveria ficar mal. Porque isso nos afasta de Deus. Deus não nos santificou para nós continuarmos em pecado. E Davi está falando, eu estou mal, porque ainda tenho uma multidão de pecados em mim. E eles me desanimam. O pecado, irmãos, não é algo casual ou inofensivo. E ele deve ser motivo de desânimo e tristeza para nós. Para nós nos humilharmos diante de Deus. Para nós recorrermos a Deus pedindo ajuda. O coração de Davi é abatido pelo pecado. É desfalecido, porque é isso que ele está falando quando ele fala que ele está desanimado. Meu coração, ele está palpitando, está falhando porque ainda existe pecado em mim. Deus, eu preciso da sua graça e da sua misericórdia. Isso nos lembra porque Paulo fala que o salário do pecado é a morte, porque o pecado faz com que o nosso coração fale diante da vida que Deus tem para nós. E nessa manhã nós precisamos nos posicionar nesse sentido de lamento. Mas no versículo 14 e no versículo 15, existe a esperança de restauração. E no versículo 14, aliás, no versículo 13 ele diz assim, Senhor, agrada-te em me livrar, apressa-te em me ajudar. Ou seja, eu preciso do Senhor. Ele começa o Salmo 40 falando, eu esperei demais e Deus me atendeu, mas agora ele falou, agora eu preciso me colocar diante do estado de espera novamente, para que Deus realmente complete a sua obra em mim. E eu já estou finalizando. Davi deseja, no versículo 14 e no versículo 15, que os inimigos
de Deus sejam vingados. Davi deseja a vingança sobre aqueles que desejam e se alegram com as malignidades que os seus inimigos tinham. Aqueles que se alegram com o pecado, Davi está falando que eles sejam logo humilhados, Senhor. Que eles sejam envergonhados. Essa expressão, sejam logo humilhados, é justamente uma expressão de alguém que tem fome e sede da justiça de Deus. Só que existe uma promessa para toda a fome e justiça de Deus: eles serão fartos. Essa humilhação seria justamente o abatimento daqueles que tramam com seus exércitos a demonstração de força contra o Senhor dos exércitos. Ou seja, Davi está falando, Senhor, que todo homem altivo, todo aquele que acha-se independente, que pode viver uma vida alheia à sua realidade, seja abatido, porque o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. E não existe ninguém que possa ter domínio em lugar nenhum, porque o Senhor já domina todas as coisas. Que esses homens que acham que têm domínio sobre alguma coisa, eles sejam envergonhados, humilhados, destruídos totalmente. Davi, no versículo 15, deseja que eles sejam, que aqueles que zombam do sofrimento dele, sejam punidos com intenso sofrimento, pela afronta que eles agiam contra ele e contra o seu Deus. Pesado, né? Parece até mesmo não muito cristão. Mas a realidade é que os inimigos de Deus serão abatidos pelo próprio Deus, irmãos. E a pergunta que fica para nós somos amigos ou inimigos de Deus? Porque os amigos de Deus, eles receberão a justiça de Deus. E os inimigos de Deus também receberão a justiça de Deus. Qual aspecto da justiça nós vamos receber? O aperfeiçoamento ou a destruição? A santificação plena ou a destruição eterna? Esse salmo nos ensina que nenhuma mobilização diante dos homens da nossa parte deve ser movida, senão por oração e confiança de que Deus, só Deus, sabe recompensar os ímpios de sua melhor maneira. E a maneira que Ele usa é demolindo totalmente sua altivez e suas artimanhas. Um dia, todo aquele que se levanta contra Deus, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, será totalmente demolido pelo próprio Deus. E isso é uma espera que todo justo deveria ter. Porque quem pode fazer isso é só o Messias. E é por isso que esse salmo é messiânico. Fala de um fim. E no versículo 16... ele nos lembra de que existe o prazer de quem busca o Senhor. Versículo 16 diz: regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Enquanto os homens maus se alegram de zombar a Deus e tudo que é de Deus, o povo de Deus, o povo da aliança, deve se alegrar nos caminhos do Senhor. Deus, Ele é magnificado, Ele é glorificado no bem e pelos bons. Deus é engrandecido nos atos de justiça e retidão que existe no povo de Deus. Deus é glorificado quando nós seguimos a justiça e não a maldade, irmãos. E Deus é conhecido quando nós fazemos isso. E é por isso que Ele fala para que todos aqueles que amam a Deus e a sua justiça e amam a sua salvação, digam: o Senhor seja engrandecido. Embora nós possamos ser atacados pelos inimigos de Deus, inimigos tanto como pessoas, ou até mesmo demônios, situações, sistemas, nós não somos presas deles. Nós não somos mais cativeiros deles, porque o Senhor colocou a gente sobre a sua rocha, que é Ele mesmo. E que essas circunstâncias podem até mesmo causar algum tipo de sofrimento e dano para nós. Mas todas as vezes que esses sofrimentos e danos são passados pelos filhos de Deus, Deus está sendo conhecido porque Ele está sendo dignificado por um estilo de vida que o glorifica. Que nós não abraçamos o mundanismo, que nós não abraçamos o pecado, nós estamos vivendo para a glória de Deus. E no versículo 17 nós terminamos esse salmo, com o salmista lembrando quem é Deus e quem nós somos. No versículo 17 ele diz: na verdade, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim.
Eu sou ruim, gente. Você é ruim. Você já falou para o seu irmão que está do seu lado que ele é ruim. Mas Deus não é ruim. Deus é o nosso refúgio. Deus é quem cuida de nós que somos ruins para que nós sejamos bons. Deus é quem nos salva. Davi clama para que o Senhor se apresse no versículo 17. Ele reconhece que Deus é o seu auxiliador, mas não somente o seu auxiliador, Ele é o seu libertador. Davi está ciente de que a única forma de ser liberto desse caos que é esse mundo em que nós estamos inseridos, das dores que nós vivemos, só pode vir da pessoa de Deus, irmãos. Porque nós somos pobres e necessitados, assim como Davi é pobre e necessitado. Mas o Senhor é todo poderoso. O reconhecimento de Deus como libertador dá a Davi um único caminho. Volte a esperar. Espere pelo seu libertador. E sabe, libertação é um dos ministérios do Messias. Porque é isso que ele vai falar em Isaías 61, que ele veio para libertar os oprimidos e os cativos. A obra messiânica consiste em libertar pessoas dos seus cativeiros, inclusive o cativeiro do pecado. E eu concluo nessa manhã falando duas coisas para nós. A primeira coisa é que a jornada cristã é uma jornada de fim e inícios de espera. Fim, porque Deus agiu em nos salvar. Nós não precisamos esperar um outro Salvador, um outro Messias. Ele já veio, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Mas nós esperamos por Ele, para que Ele rasgue os céus e volte. Nós provamos do alívio, mas logo somos pegos pela urgência que temos em sermos restaurados. Nós somos pegos pelo alívio de que agora, eu e você, podemos ir para nossa casa e não sermos fulminados pela ira esmagadora de Deus. Mas nós temos um desejo no nosso coração. Senhor, apressa-te, 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 porque eu preciso ser restaurado completamente. Nós não somos desesperados, nós estamos esperando. Porque nós temos um Deus que não falha com a promessa que Ele fez. Ele é fiel e cumpre toda a sua promessa, cumpre toda a sua palavra. A segunda coisa que nós aprendemos é que a prova de que Ele é fiel, a prova de que nós estamos em esperas e esperas, é que a obra de Cristo é perfeita. Essa obra capacita agora eu e você a nós provarmos da santidade de Deus e vivermos santos em um mundo caído. E essa santidade não nos apresenta somente ao mundo, mas apresenta a gente ao próprio Deus como pessoas inculpáveis. Mas ao mesmo tempo que nos apresenta inculpáveis, apresenta a gente dependente dessa graça e desse mover de Deus em nos santificar, irmãos. Fazendo que a gente seja uma vez por todas libertos pelo Messias. E só pode esperar pela libertação do Messias aquele que foi marcado pela salvação do Messias. E a pergunta que fica para nós nessa manhã: nós somos salvos? Nós provamos da salvação do Messias? E eu quero deixar 3 passos práticos para nós nessa manhã. O primeiro passo prático nós aprendemos no versículo 1, que diz: esperei e esperei. Esperar e esperar fala sobre persistência. Nós precisamos ser persistentes. Nós precisamos ser perseverantes. A perseverança e a persistência é uma prática que o cristão jamais deve abandonar. Quando nós deixamos de ser persistentes, é porque a incredulidade tomou conta do nosso coração e duvidamos da obra e do caráter de Deus em nosso favor. Quando nós deixamos de ser persistentes, nós estamos dizendo: a obra de Cristo não é suficiente para nós, eu tomarei o meu caminho. Eu vou tentar outro plano, mas o plano melhor já foi dado por nós, que é Cristo em nosso favor. Deus fez o que jamais nós poderíamos fazer, irmãos. E o que cabe a nós nessa sala, nessa manhã, é perseverar em confiança e esperar pelo resultado final dessa obra que Ele já começou em nos salvar. Enquanto nós estamos nesse lugar de perseverança, o que nós vamos fazer?
nós vamos orar, nós vamos crer, nós vamos louvar o santo nome de Deus, porque isso fala das obras que já nos alcançaram. E que obra é essa? A salvação do Filho de Deus. A santificação que já é acessível a todo aquele que crê. A persistência é algo que faz parte da nossa jornada. A segunda coisa que nós precisamos fazer, prática nessa manhã, é clamarmos por compaixão. Esse salmo nos ensina que Davi sabia que as suas orações eram ouvidas por Deus. Mas essas orações é: Senhor, não me dá um carro novo. Não, essa oração é: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Nós precisamos hoje clamar pela compaixão de Deus. Porque se nós não estamos clamando pela compaixão de Deus, é porque nós não a conhecemos. E se nós não a conhecemos e nós ignoramos a compaixão de Deus, que é capaz de perdoar todo e qualquer tipo de pecado que nós fizemos, nós somos dignos da sua ira. Nesse caso, mais do que nós pedimos compaixão, Davi está ensinando a gente nessa manhã a confessar pecados. Olha que legal, passo prático para nós finalizarmos a palavra. Hoje é uma manhã de nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor. É uma manhã de você olhar tudo aquilo que você realmente faz de imundo e falar: Senhor, eu faço isso e eu preciso de ajuda. A confissão de pecado, ela é consciente, irmãos. Ela não é aleatória: hoje eu fiz uma coisa errada. Ela é consciente de que isso é ofensível e desagrada a Deus. A confissão de pecado é a consciência de que nós somos fracos. Mas ao mesmo tempo ela carrega a ciência do caráter de Deus, porque 1 de João vai dizer que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Quando nós confessamos os nossos pecados, e o que eu quero que você faça nessa manhã é: confesse pecados. Nós estamos demonstrando que nós confiamos na fidelidade e na justiça de Deus. De que Cristo é o meio pelo qual nós recebemos o perdão de Deus. E o último passo prático é nos alegrarmos e desejarmos o retorno desse Messias. É esse sentimento que o salmista diz: apressa-te, Senhor. Nós precisamos nos empenhar em relembrar, por meio da nossa vida diária, que Deus é o maior motivo de alegria para nós. E isso é feito pela declaração e proclamação de quem Deus é, para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que quando nós estamos em vias de acessar as portas do ministério, hoje é dia do pastor, o papel principal do pastor não é pregar para vocês no domingo, é pregar para ele mesmo antes do domingo. E é por isso que muitos irmãos hoje caem, porque eles esquecem que a realidade do Evangelho não é para os irmãos que o ouvem, é para ele também. E é por isso que nesse salmo nós lembramos que o caráter de Deus não deve ser somente dito para os de fora, mas ele deve ser dito para nós mesmos. Deus é bom, e é por isso que eu confio nele, que ele me perdoa. Quando nós falamos para nós podemos dizer para os outros, com a certeza de que nós somos perdoados e ele vai perdoar aquele que ouve a gente. Nós apressamos a vinda de Jesus quando estamos indo ao seu encontro. E esse encontro vem porque ele está vindo também. Mas ele está vindo como nosso libertador desse cativeiro circunstancial que nós estamos vivendo, que é não termos um corpo glorificado. E é por isso que nós precisamos relembrar: Deus é fiel em cumprir a sua promessa. Eu estou caminhando ao encontro do meu Messias. O Messias irá fazer com que todas as coisas se enquadrem no seu lugar. E enquanto essa jornada acontece, eu estou lembrando o meu coração de quem eu sou. E eu queria convidar você a ficar de pé nessa manhã. Talvez você entrou cansado aqui nessa manhã e fala: poxa vida, o que eu vou fazer? Continuar.
Talvez você está cansado de lutar com os mesmos pecados. Pois bem, continue lutando com os mesmos pecados na confiança de que um dia isso será exterminado pela obra redentora de Cristo de uma vez por todas. Porque Ele já triunfou sobre isso e você poderá triunfar. Com dificuldades, mas um dia isso terá um fim. Cristo irá governar sobre tudo. Cristo irá nos restaurar. Basta a gente esperar no Senhor. Talvez você entrou nessa manhã aqui cheio de problemas e cheio de circunstâncias, cheio de pecados, como todos nós temos pecados. Você não é um pecador exclusivo aqui nessa manhã. Nós dependemos da mesma graça que Davi dependia, amados. E é por isso que isso fez com que Davi confessasse o seu pecado nesse salmo. Reconhecesse a sua miséria, reconhecesse a sua dificuldade, reconhecesse a sua fraqueza. E nessa manhã, o meu apelo a você é corresponder ao Senhor com a sua fraqueza. Não adianta você ter uma boa capa de forte, de perfeito, porque você não é perfeito. E o que te aperfeiçoa é a obra de Cristo. E o que nos aperfeiçoa é Cristo perfeito. E é nele que nós devemos depositar a confiança nessa manhã. Eu queria que você correspondesse a essa palavra, talvez saindo do seu lugar e vindo aqui se derramar diante de Deus, assim como Davi se derramou, dizendo: eu sou pobre e pecador, tem compaixão de mim. Essa manhã é uma manhã em que nós realmente precisamos sair daqui com o coração pesado, porque nós somos pecadores, mas cheios de esperança que um dia nós seremos restaurados em Cristo Jesus. Então eu queria liberar esse espaço para você. Se você sente que o Espírito Santo está trabalhando em seu coração agora, gerando em você arrependimento, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vamos juntos clamar pela misericórdia de Deus. Eu sou o primeiro que me coloco de joelhos nessa manhã. Eu sou o primeiro que reconheço a minha miserabilidade diante de Deus. Ó Deus, Espírito de Deus, que completa a obra de Cristo em nós, que nos aperfeiçoa, que nos convence da imoralidade do pecado que existe em nós, Senhor. Você é Deus e nós somos pó, Senhor, diante do Senhor. Nós reconhecemos a nossa fraqueza diante do Senhor nessa manhã, Deus. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós somos vazios, nós estamos no buraco, Senhor. Senhor, tem misericórdia e compaixão de nós, Senhor. Senhor, que o nosso coração saia daqui pesado, porque nós ainda lutamos contra o pecado, mas encha também o nosso coração de esperança, sabendo que um dia o Senhor retornará, e nós esperamos pelo Senhor, nós esperamos pelo nosso libertador. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, convence-nos do nosso pecado nessa manhã, Senhor. Tem misericórdia de nós nessa manhã, Senhor. Tem misericórdia dos nossos pecados, Senhor, porque nós achamos e nós nos deleitamos muitas vezes neles, e nós deveríamos ter todo o nosso deleite no Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque nós trocamos o prazer eterno por prazeres momentâneos, Senhor. Nós trocamos os prazeres eternos por tempo em rede social, por futilidade, Senhor. Nós gastamos o nosso tempo com imoralidade sexual. Nós gastamos o nosso tempo fazendo com que o nosso ego seja adorado e não o Senhor, que é digno de toda adoração, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós essa manhã, Senhor. Que o Seu Espírito provoque o nosso coração e encontrar em Ti misericórdia, Senhor. Encontrar em Ti toda a fonte de vida, Senhor.
Senhor, gera em nós arrependimento genuíno, assim como Davi dizia que o seu coração falhava, que ele se sentia desanimado pelo pecado. Gera no nosso coração isso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor, porque nós somos pobres e necessitados, Deus. Nós somos dependentes do Seu agir. Nós somos dependentes do Seu amor. Nós somos dependentes de que aquilo que o Senhor falou seja cumprido, Senhor, porque o Senhor é um Deus de palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ore no seu lugar nesse momento. Clame pela misericórdia de Deus. Permita o seu coração ser quebrantado e contrito pelo poder do Espírito que gera em nós arrependimento verdadeiro nessa manhã. Oh, Deus.